Salve meus bons, tranquilidade meus manos. Alguns dias atrás soltei um vídeo sobre qual o tipo de Nen do Zoro lá do One Piece. E como essa é uma série que deve ser recorrente aqui no canal, eu queria fazer um vídeo dando um panorama mais geral do que é o Nen e como você que me assiste aí pode categorizar qualquer personagem que você queira ou até você mesmo. Aí você pode me perguntar, mas D, como isso é possível? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O Nen no universo de Hunter x Hunter é a capacidade de controlar a força vital. Qualquer coisa com o mínimo de consciência tem força vital e, por consequência, pode usar desse poder se tiver conhecimento para isso. Dentro do universo de Hunter x Hunter, esse poder é dividido em 6 categorias, onde cada indivíduo nasce vinculado a uma delas e pode ampliar seu escopo de habilidades dentro das condições da própria categoria e das que possuem afinidade. Essas categorias vêm a ser conjuração, manipulação, emissão, transmutação, reforço e especialização. A forma de identificar definitivamente a sua categoria, que nos é apresentado na obra, é o teste do copo com água com a folha, que basicamente consiste em um usuário já com o domínio básico do Nen infundir sua aura em um copo com água e uma folha. E ao observar o que acontece com a água, ou o copo ou a folha, se conclui a categoria de Nen dominante do usuário naquele momento. Tá, mas e por que naquele momento? Porque dependendo de algumas condições, a sua categoria de Nen pode mudar, como é o caso do Kurapika, que apesar de ser um conjurador naturalmente, quando está sob os efeitos dos olhos escarlates, sua categoria muda para especialização. O porém é que no mundo real não dá pra gente ficar fazendo esse teste do caneco. Como fazer então para descobrir a sua categoria? A resposta está na própria obra de Hunter x Hunter, onde o autor nos apresenta através do personagem Hisoka um método não muito confiável, mas que sempre, quase sempre ali, é assertivo e se baseia nas personalidades. Basicamente o Hisoka categorizou algumas características de personalidade a cada categoria de Nen. E a gente aqui vai construir um quadro com essas características para você ir aí batendo ponto a ponto e ver aonde você se encaixa. Começando agora pela categoria do reforço, no teste de adivinhação da água, se ao utilizar o seu Ren, a água do copo variar o volume, ou seja, transbordar, você é do tipo reforço. E no quesito personalidade, temos que a categoria do reforço tem as seguintes características. Eles apresentam personalidade mais simples, são determinados, nunca ou raramente mentem, são diretos em suas ações, pensamentos e palavras, egoístas, natos, focados em seus próprios objetivos e agem por impulsividade. Tem uma atuação mais impulsiva. No quesito de habilidades, eles costumam usar habilidades nem menos complexas e mais simples, como o exemplo do Gon e do Vulguin, que apenas concentram suas auras para fortalecer seus ataques corpo a corpo, tornando seus corpos armas letais, ampliando ainda mais suas capacidades físicas. Dentro do escopo de habilidades que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas, o reforço apresenta a seguinte porcentagem de controle sobre as demais categorias, sendo 100% para a própria, 80% para emissão e transmutação, 60% para manipulação e conjuração e 0% para especialização. Indo agora para os transmutadores, no teste da água, caso nenhuma mudança visual ocorra, mas o sabor da água se altere, essa é uma indicação de que o usuário pertence à categoria de transmutação. No quesito de personalidade, essas pessoas vão apresentar as seguintes características. São propensos a enganar, atitudes inconstantes e facilmente mutáveis. Possuem atitudes muito únicas, frequentemente vistos como trapaceiros ou esquisitos. Raramente demonstram sua verdadeira personalidade, poucas vezes expõem suas reais intenções. Já nas habilidades, essa galera costuma usar habilidades nem tão únicas quanto suas próprias personalidades, alternando as propriedades da sua própria aura, como é o caso do Hisoka, que modifica sua aura para ter propriedades, por vezes similares à borracha, podendo contrair e esticar, outras vezes como uma goma de mascar, podendo grudar e desgrudar. Outro exemplo dessa categoria é o Killua, que dá propriedades elétricas à sua aura, aumentando suas capacidades de reação física e emitindo ataques elétricos. A transmutação apresenta a seguinte porcentagem sobre as demais categorias, sendo 100% para a própria, 80% para conjuração e reforço, 60% para emissão, 40% para manipulação e 0% para especialização. Passando agora para os emissores, temos que no teste da água, ela mudará a coloração, a água fica de outra cor, indicando a natureza da emissão da aura do próprio usuário e a capacidade de sustentar ela fora do corpo. No quesito de personalidade, emissores apresentam-se como impacientes, não são muito detalhistas, temperamentais, são bem explosivos, impulsivos tanto quanto a galera do reforço, só que o diferencial é que eles têm uma facilidade para retomar o foco.
Quanto às habilidades, normalmente eles costumam usar habilidades de longo alcance, aproveitando-se da capacidade de manter a aura ativa longe do corpo por muito mais tempo, como é o caso do pai e do avô do Killua. Porém, não se enganem, pois esses usuários não dependem exclusivamente das habilidades à distância e podem demonstrar proficiências físicas tão excepcionais quanto outras categorias. Os emissores apresentam a distribuição de 100% para a própria categoria, 80% para manipulação e reforço, 60% para transmutação, 40% para conjuração e 0% para especialização. Indo agora para os conjuradores, e caso no teste da água surjam impurezas na água, isso indica a capacidade de conjurar coisas com a aura. A personalidade desses usuários geralmente são muito cautelosos e desconfiados, agem com seriedade, são mais nervosos, normalmente com a guarda sempre alta, aquelas pessoas mais difíceis de se abrir justamente por causa dessa alta desconfiança. Usam um raciocínio mais lógico, procurando observar o contexto geral antes de tomar uma atitude e agem com mais frieza quando a situação pede. No conjunto de habilidades, essa turma se baseia em conjurar algum item com uma propriedade única e regras complexas, como é o caso da Shinjuku, lá da Tribo Fantasma, que conjura um aspirador de pó com personalidade própria e que tem uma condição que permite sugar tudo desde que não seja um ser vivo. A natureza dessas habilidades de conjuração apresenta a porcentagem de 100% para a própria, 80% para transmutação, 60% para reforço e manipulação, 40% para emissão e 1% para especialização. Essa distribuição, tomando como exemplo aí a própria Shinjuku, pode ser explicada pois conjurar um objeto e mantê-lo fora do corpo exigiria uma grande capacidade de transmutação das propriedades da própria aura do usuário, que agora assumiria a propriedade de um objeto inanimado. No exemplo, o aspirador de pó, ele, por ser um objeto que pode ser infundido com aura para uso ofensivo, com reforço, e poderia até mesmo agir sozinho com a manipulação, como esse objeto ele não deixa de ser uma aura e pode ficar longe do usuário, ela pode ainda empregar a emissão, porém com menor eficiência. E por poder dar condições bem lógicas ao objeto, tem esse aí 1% da especialização, que eu aqui vou considerar como o objeto ter essa consciência aí, que não aparenta interferir em nada nas habilidades, mas certamente foge do escopo das demais categorias aí e como elas funcionam. Chegando agora nos manipuladores, sem grandes emoções no teste da água, se a aura tiver propriedade de manipulação, a folha vai se mexer. E no quesito de características de personalidade, eles são extremamente lógicos, questionadores e argumentativos. Pacientes, evoluem com calma, no seu próprio ritmo. Optam pelas escolhas mais seguras, valorizam familiares e entes queridos acima de tudo e ao obterem um foco fazem de tudo para conseguir esse objetivo. Nas habilidades, os manipuladores costumam utilizar sua própria aura para manipular e controlar objetos inanimados, os outros ou pessoas. São habilidades extremamente perigosas devido à capacidade de influenciar outras pessoas. Como exemplo, temos o Illumi Zoldyck, com suas marionetes de Nen capazes de controlar e manipular um grande número de pessoas, mesmo dando ordens simples. Na manipulação, a distribuição de porcentagem fica em 100% para a própria categoria, 80% para emissão, pois para manipular algum objeto ou pessoa é necessário emitir a própria aura, 60% para reforço e conjuração, 40% para transmutação e 1% para especialização. Por fim, mas não menos importante, chegamos aos especialistas. E eles são bem fora da curva, começando pelo próprio teste do copo da água com a folha, onde qualquer tipo de fenômeno que não se encaixe com os 5 anteriores vai categorizar o indivíduo neste grupo. E no quesito de personalidade, temos que eles seriam aqueles carismáticos, independentes e obstinados. Tendências a serem líderes naturais, têm uma capacidade de atrair as pessoas ao seu redor pelo seu forte senso de pertencimento. Raramente formam laços fortes, mas quando formam é algo duradouro e praticamente vitalício. No quesito habilidades, é aí que essa categoria se destaca pela unicidade, já que os especialistas apresentam habilidades únicas e normalmente com uma série de condições complexas, mas com uma recompensa igualmente poderosa. Como exemplo de especialistas, temos o líder da Tribo Fantasma, Crow Lucifer, com uma habilidade capaz de roubar habilidades através de uma série de condições rigorosas. Ao contrário do que se pensa, os especialistas não têm acesso e restrito a outras categorias, eles apenas têm uma extrema versatilidade na composição, sendo ela 100% para a própria categoria, 80% para conjuração e manipulação, 60% para emissão e transmutação e 40% para o reforço. E galera, tá aí todas as tabelas de personalidades de Nen e as características de personalidade que se enquadram em cada categoria. E claro, você ou qualquer outro personagem podem muito bem estar enquadrados em mais de uma categoria, mas recentemente no mangá o autor deixou bem claro a existência de indivíduos que estão alinhados em mais de uma categoria Nen.
E isso já era bem óbvio ao longo da obra, pois como humanos somos seres extremamente complexos. Não tem como, ao longo de toda a sua jornada como indivíduo, não ter influência em personalidade. A exemplo disso tem o Kurapika, que na condição dos Olhos Escarlates, com esse forte senso de pertencimento, desejo de vingança, faz com que ele migre para a categoria especialização. Uma vez que o clã Kuruta, quando os olhos ficam lá vermelhos, isso indica que eles estão com um descontrole emocional forte. E claro, se ao realizar esses testes você ficar numa categoria que você não acha interessante, eu vou aqui destacar duas coisas. Primeiro, isso aqui é só um teste de um poder de uma obra fictícia, não leve tão a sério. E segundo, todos nós somos seres únicos e temos o nosso próprio ritmo de crescimento. Claro, muitos fatores influenciam o nosso crescimento pessoal, mas no fim das contas, o que você faz com o que você tem, apesar das dificuldades, é o que define a sua jornada. Não é sobre aceitar o que você tem, é sobre o que você faz com o que você tem hoje para mudar o seu futuro. Hoje eu tenho tentado construir esse canal aqui visando um futuro diferente do que eu enxergo hoje. Então, você aí não gostou da sua classe? Não desanime, trabalhe com o que você tem para que hoje você possa mudar o seu futuro e seja tão único quanto você. E é isso, minha galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual a sua categoria, qual personagem, anime, série ou jogo vocês gostariam que eu avaliasse a seguir. Se gostou, deixa o like, inscrição para fortalecer. Não curtiu? Comenta aí que a gente pode melhorar. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos para cima.